A Revolução dos Bichos, capítulo 7. Foi um inverno cruel. Ao clima tempestuoso seguia-se granizo e neve, e depois uma geada forte que não cedeu até quase o fim de fevereiro. Os animais prosseguiram o melhor que puderam com a reconstrução do moinho, cientes de que o mundo lá fora os observava e que os invejosos seres humanos iriam se alegrar e comemorar se o moinho não fosse terminado a tempo. Por despeito, os seres humanos fingiam não acreditar que tinha sido Shuri a destruir o moinho. Eles diziam que a queda se devia ao fato da estrutura ser muito frágil. Os animais sabiam que não tinha sido por isso. Mesmo assim, ficou decidido que as novas paredes teriam 1 metro de espessura e não mais 45 centímetros, como as primeiras, e isso significava recolher uma quantidade muito maior de pedras por longo período. A pedraria ficou coberta de flocos de neve e não foi possível fazer nada. Um processo modesto foi possível durante o clima de geada seca que seguiu, mas era um trabalho atroz. E os animais não conseguiam mais se sentir tão esperançosos quanto antes. Sentiam frio o tempo todo. Além da fome, apenas Box e Clove nunca perderam o ânimo. Sequer fazia discursos excelentes sobre a alegria de servir a dignidade do trabalho. Mas os animais encontravam mais inspiração na força de Box em sua infalível declaração: "Vou trabalhar ainda mais." Em janeiro, a comida escasseou. A ração de milho foi reduzida drasticamente e anunciou-se que uma ração extra de batata seria providenciada para compensar. Em seguida, descobriu-se que a maior parte da safra de batatas havia congelado, pois a pilha não tinha sido protegida por um cobertor grosso o suficiente. As batatas se tornaram moles e desbotadas, poucas ainda eram comestíveis. Por vários dias consecutivos, os animais não tiveram nada para comer, além de palha e joio. A fome parecia encará-los de perto. Era absolutamente necessário esconder esse fato do mundo externo. Encorajados pelo colapso do moinho, os seres humanos andavam inventando novas mentiras sobre a fazenda dos animais. Mais uma vez, dizia que os bichos estavam morrendo de inanição e doenças, que lutavam constantemente entre si e que havia recorrido a canibalismo e ao infanticídio. Napoleão, ciente das consequências negativas que ocorreriam caso a verdadeira situação da comida se tornasse conhecida, decidiu usar o Sr. Shuri para espalhar a impressão oposta. Até então, os bichos haviam tido pouco ou nenhum contato com Shuri em suas visitas semanais. Agora, porém, um pouco animais escondidos, a maioria ovelha, foram introduzidos a comentar casualmente na presença dele que as rações tinham ficado maiores. Em complemento, Napoleão ordenou que barris praticamente vazios fossem preenchidos até quase a borda com areia, então completarmos com o que restava dos grãos e rações, mediante um pretexto adequado. Gwynne foi levado até o galpão dos mantimentos para que visse os barris. Ele foi ludibriado e continuou a relatar ao mundo externo que não havia escassez de comida na fazenda dos animais. Apesar disso, no final de janeiro, ficou evidente a necessidade de obter mais grão em algum lugar. Naquele dia, Napoleão raramente aparecia em público. Passava a maior parte do tempo na sede da fazenda, cujas portas eram vigiadas por cães de guarda de aparência feroz. Quando ele, afinal, surgiu,
foi até um jeito pomposo, fazendo-se acompanhar por 6 cachorros, que certamente muito perto e rosnavam. Para qualquer um que se aproximasse demais com frequência, ele não aparecia, nem nas manhãs de domingo. Enviara suas ordens por meio de outros porcos, em geral, Sir Keller. Certo domingo de manhã, Sir Keller anunciou que as galinhas que tinham acabado de botar de novo precisavam abrir mão de seus ovos. Por meio de Weber, Napoleão havia aceitado um contrato de 400 ovos por semana. O preço por eles pagaria por grãos e ração, suficiente para manter a fazenda até que o verão chegasse e as condições climáticas fossem melhores. Quando ouviram isso, as galinhas gargarejaram terrivelmente. Haveria sido avisadas de que esse sacrifício talvez fosse necessário, mas não tinha acreditado que ele aconteceria de verdade. Estava se aprontando para chorar na ninhada de primavera, e protestaram, dizendo que pegar ovos agora seria assassinato. Pela primeira vez desde a expulsão de Nunes, houve algo parecido com um motim. Lideradas por 3 frangas pratas de raça Minorca, galinhas fizeram um esforço para frustrar as intenções de Napoleão. O método que utilizaram foi voar até as vigas e lá botar os ovos, que caíram e se espatifaram no chão. Napoleão agiu depressa e impetuosamente. Ordenou que as rações das galinhas fossem suspensas e decretou que qualquer animal que lhe desse milho, nem que fosse um único grão, seria punido com a morte. Os cães se certificassem de cumprir da ordem. Por 5 dias as galinhas resistiram. Depois capitularam e voltaram aos ninhos, onde chocaram. Nesse inverno, 9 galinhas morreram. Os corpos foram enterrados no pomar e empalhou-se a notícia de que elas haviam morrido de coincidência. Querb nada soube do caso e os ovos eram devidamente entregues à caminhonete de merceiros, passado na fazenda uma vez por semana para levá-los embora. Durante todo esse tempo, nada mais se soube de Chaume. Boatos dizia que ele estava escondido em uma das fazendas vizinhas. Ou Chaume ou Picture. Nessa época, a relação de Napoleão com os outros fazendeiros estava um pouco melhor do que antes. Acontece que havia um pátio, uma pilha de tábuas estocadas ali. De 10 anos antes, quando um bosque de faias foi derrubada, a madeira estava em boas condições e Chaume aconselhou Napoleão a vendê-la. Napoleão, porém, hesitava entre os dois compradores. Incapaz de tomar uma decisão, observou-se que sempre ele parecia a ponto de chegar a um acordo com Frex. Declarava-se que Chaume estava se escondendo em Forbes, ao passo que quando ele se inclinava em favor de Picquidon, dizia-se que Chaume estava escondido em Picture. De repente, no início da primavera, uma nova assustadora foi descoberta. Chaume frequentava a fazenda em segredo durante a noite. Os bichos ficaram tão perturbados que mal conseguiam dormir em suas baias. Todas as noites, dizia que ele invadia a fazenda e se arrastando, protegido pela escuridão, e executava todo tipo de maldade. Roubava o milho, tomava os grãos de leite, quebrava os ovos, pisoteava os canteiros de sementes, mastigava a casca das árvores frutíferas. Quando alguma coisa corria mal, tornou-se costume atribuí-la a Chaudibal. Se uma janela se partia a um
Connor ficava estúpido. Era certo que alguém culpava Shaw de ter feito aquilo durante a noite. Quando a chave do galpão de mantimentos se perdeu, a fazenda inteira foi convencida de que o Shaw a jogava no poço. Curiosamente, todos continuaram a acreditar nisso, mesmo depois que a chave extravasada foi encontrada debaixo de um saco de ração. As vacas declaravam unanimemente que Shaw se enfiava em suas baias e as ordenhava durante o sono. Os ratos, que tinham causado problemas durante o inverno, foram acusados de concluir com Shaw. Napoleão decretou que haveria uma investigação completa acerca das atividades de Sorneball acompanhada dos cachorros. Ele partiu para um circuito de inspeção cuidadosa pela construção da fazenda, os outros animais seguindo-se uma distância respeitosa. A cada poucos passos, Napoleão parava e farejava ao solo em busca de vestígios das pegadas de Shaw, as quais, segundo disse, conseguiu detectar pelo cheiro. Farejou cada canto do celeiro, do estábulo, do galinheiro, da horta, e encontrou vestígios de Shaw em quase todos eles. Napoleão aproximava o focinho do chão, inspirava profundamente diversas vezes e exclamava com uma voz terrível: "O Shaw esteve aqui, sinto o cheiro dele." Ao ouvir a palavra Shaw, os cães soltavam rosnado de gelar o sangue, exibindo os dentes. Os bichos estavam completamente apavorados. Parecia que Shaw era uma espécie de influência invisível que permeava ao redor deles, ameaçando-os com todo tipo de perigo. No fim do dia, Seckley os reuniu com uma expressão alarmada. Informou que tinha notícias sérias a relatar. "Camaradas", gritou tanto Pulinho nervoso, "uma coisa terrível foi descoberta. Shaw vendeu a si mesmo para o Frederick da fazenda Pinder, e ele está nesse preciso instante tramando para nos atacar e tirar a fazenda de nós. Shaw vai servir de guia quando a investida começar. E tem mais. Nós achamos que a revolta de Shaw se devia apenas à sua vaidade e sua ambição. Mas nos enganamos, camaradas. E sabe qual foi a verdadeira razão? Shaw estava aliado a Jones desde o princípio. Ele foi o agente secreto de Jones todo esse tempo. Tudo isso foi provado por documentos que ele deixou para trás e que nós acabamos de descobrir. Na minha opinião, isso explica muita coisa, camaradas, pois nós não vimos porque não vimos com nossos próprios olhos como ele tentou. Felizmente, sem sucesso, que fôssemos derrotados e destruídos na Batalha do Estábulo. Os animais ficaram estupefatos. Aquilo era a maldade que ultrapassava muitíssimos a destruição do moinho, provocada por Shaw, mas levou alguns minutos antes que eles conseguissem absorver tudo aquilo. Todos se lembravam ou achavam que se lembrava de como tinha visto Shaw se lançado à frente deles na Batalha do Estábulo. Como ele tinha combatido e encorajado os animais a todo momento, como não hesitará um minuto, nem mesmo quando as balas da arma de Jones o feriam nas costas. No começo, foi um pouco difícil entender como tudo isso se encaixava com a notícia de ser aliado a Jones.
Até Box, que raramente fazia as perguntas, ficou confuso. Deitou-se, recolheu as patas dianteiras sobre o corpo, fechou os olhos e grandes esforços conseguiu colocar seus pensamentos em palavras. Eu não acredito nisso, falou. Shogun lutou bravamente na batalha do estádio. Eu mesmo vi. E nós não devemos para ele a herói animal da primeira categoria logo em seguida. Esse foi o nosso erro, camaradas. Sabemos agora, porque tudo está anotado nos documentos secretos que encontramos, que na realidade Chauve tentava nos levar à derrota. Mas ele foi ferido, disse Box. Todos nós vimos o sangue escorrendo. Aquilo era parte da encenação, gritou Secret. Os tiros do Johnny só provocaram arranhões. Eu provarei isso agora mesmo. Na letra dele, se vocês soubessem ler, o plano era que Chauve, no moinho crítico, daria um sinal de recuo à fuga para o campo inimigo. E ele quase conseguiu. Eu chego mesmo a afirmar, camaradas, que ele teria conseguido se não fosse pelo nosso heróico líder, o camarada Napoleão. Vocês não se lembram como, no mesmo instante que o Jones e seus homens entraram no pátio, Shone de repente se virou e fugiu, o que muitos animais foram atrás. E vocês não se lembram também que foi nessa hora, quando o pânico se espalhava e tudo parecia perdido, que o camarada Napoleão avançou de um pulo, gritou: morte à humanidade! Enterrou os dentes na perna dos Jones. Com certeza vocês se lembram disso, hein, camaradas? Exclamou Seguro, remexendo-se. Quando o chefe descrevia a cena com imagens tão vívidas, os animais tinham a impressão de que se lembravam, fosse como fosse. Eles se lembravam-se de que um momento crítico da batalha, Chauve tinha se virado para fugir. Mas Box ainda estava um pouco incomodado. Não acredito que Chauve fosse um traidor. No começo, disse por fim. O que ele fez então de diferente? Mas eu acredito que na batalha do estábulo ele era um bom camarada. Nosso líder, camarada Napoleão, anunciou Serquer, falando bem devagar e com firmeza. Afirmou categoricamente, camarada, que Shone foi um agente do Jones desde o comecinho e até desde muito antes da revolução ser imaginada. Ah, então é diferente, falou Box. Seu camarada Napoleão diz, deve ser verdade. Esse é o espírito correto, camarada, exclamou Secular. Mas observou-se que lançou um olhar muito reprovador para Box, com aqueles olhos miúdos e que piscavam sem parar. Então, ele se virou para partir, mas parou e acrescentou, de modo muito impressionante: aconselho cada bicho desta fazenda a manter os olhos bem abertos, pois temos razões para pensar que um dos agentes secretos de Shaw está espreitando entre nós nesse exato instante. 4 dias depois, no fim da tarde, Napoleão ordenou que todos os animais fossem para o pátio. Quando os viu reunidos, Napoleão surgiu da sede, usando ambas as medalhas, pois havia pouco tempo antes acontecido assim mesmo, a herói animal primeira categoria e a herói animal segunda categoria, acompanhado de seus 9 cachorros que se rodeavam agindo e rosnando de um jeito que dava calafrios na espinha de outros animais. Todos se escolheram em silêncio aos respectivos lugares, parecendo saber de antemão que alguma coisa
horrorosa estava prestes a acontecer. Napoleão observou gravemente a plateia e depois soltou um guincho agudo. Imediatamente os cães saltaram à frente, apanharam os 4 leitões pelas orelhas e os arrastaram, berrando de dor e medo, até os pés de Napoleão. As ovelhas dos porquinhos estavam sangrando. Os cães tinham provado sangue e por alguns momentos pareciam ter ficado loucos. Para assombro de todos, 3 deles se atiraram sobre Box. Box os viu se aproximando e estendeu a grande pata, pegou um dos cães em pleno ar e prendeu no chão. O cachorro uivou por misericórdia e os outros 2 deram no pé, como os rabos entre as pernas. Box olhou para Napoleão para saber se deveria matar o cachorro esmagado ou soltá-lo. O semblante de Napoleão pareceu se alterar e bruscamente ele ordenou que Box soltasse o cachorro. Box levantou a pata e o cão se afastou, dolorido e gemendo. O do mundo cedeu. Os 4 leitões esperavam, tremendo, com culpa inscrita em cada leão e suas expressões. Napoleão os chamou para que confessassem seus crimes. Eram os mesmos 4 porquinhos que haviam protestado quando Napoleão aboilar as reuniões de domingo. Sem que nenhum outro incentivo fosse verbalizado, eles conversaram que haveriam estado secretamente em contato com Schongauer desde a expulsão dele, que tinha colaborado na descrição do moinho e feito um acordo com ele para passar ao Sr. Frecht o controle da fazenda dos animais. Acrescentaram ainda que Schongauer admitirá que particular ter sido um agente secreto de Jones por muitos anos. Assim que os porquinhos terminaram suas confissões, os cachorros rasgaram suas gargantas e uma voz horrível. Napoleão perguntou se mais alguém tinha alguma coisa a confessar. As 3 galinhas que havia liderado a tentativa de motim por causa dos ovos foram para a frente e afirmaram que Chope haveria aparecido para elas em sonho, incentivando-os a desobedecer às ordens de Napoleão. Também foram massacradas. Então se aproximou um ganso, confessando que na safra do ano anterior tinha surrupiado 6 espirras de milho e comido em segredo à noite. Depois uma ovelha confessou ter urinado no açúcar e feito isso, segundo disse, por ordem de Show, e 2 outras ovelhas confessaram ter matado um velho carneiro, um seguidor especialmente devotado de Napoleão, e persegui-lo vezes sem conta ao redor de uma fogueira. Quando ele estava doente com deste, foram todas mortas ali mesmo. E assim prosseguia as confissões e execuções, até que se formou uma pilha de cadáveres diante do pé de Napoleão. E o ar ficou passado, com um cheiro de sangue que não era sentido desde a expulsão de Jones. Quando tudo acabou, os animais restantes, exceto os porcos e os cachorros, partiram furtivamente e com conjunto. Estavam trêmulos e infelizes. Não sabia o que era mais chocante: a traição dos animais que havia se aliado a Chauvel ou a reação perversa que tinham acabado de testemunhar. No passado,
Cenas de derramamento de sangue igualmente terríveis ocorriam com frequência, mas parecia a todos que dessa vez havia sido muito pior, por acontecer entre eles. Desde que Jones deixara a fazenda até aquele dia, nenhum animal havia assassinado outro animal, nem mesmo um rato fora morto. Eles seguiram caminhando rumo à pequena colina onde ficava o moinho, semi-acabado, e sem combinar, eles deitaram como se aconchegando em busca de conforto. Clover, Murim, Benjamin, as vacas, ovelhas, os bandos de gansos e galinhas, todos, exceto a gata que havia desaparecido há pouco antes de Napoleão ordenar que os animais se reunissem. Por algum tempo, ninguém falou. Só Borker permaneceu de pé. Andou de um lado para o outro, inquieto. Abandonou a longa cauda contra os francos e de vez em quando soltando um gemido. Por fim disse: Eu não entendo e nunca acreditaria que uma coisa dessas pudesse acontecer na nossa fazenda. Desde ser culpa de alguma falha nossa, a solução, pelo que vejo, é trabalhar mais ainda. De agora em diante, acordarei todas as manhãs uma hora inteira mais cedo. Então se afastou, em um trote pesaroso, rumo à pedraria. Chegando lá, transportou 2 cargas seguidas de pedra e as arrastou até o moinho, antes de se recolher para a noite. Os animais se alinharam ao redor de Clover, sem nada dizer. A colina onde estava deitado proporcionava uma visão ampla de toda a zona rural. A maior parte da fazenda dos animais estava ao alcance da vista. O grande passo que chegava até a estrada principal, o campo de feno, o bosque, o açúcar, os campos arrados, onde o trigo novo era grosso e verde, e os telhados vermelhos das construções, com espirais de fumaça saindo das chaminés. Era um entardecer claro de primavera. O gramado e as sebes brotanos estavam banhados pelo raio dourado do sol. Nunca a fazenda ecoou uma espécie de surpresa. Eles se lembravam de que era a fazenda deles. Cada centímetro lhe pertencia. Tinha parecido aos animais. Um lugar tão encantador. Clover olhou colina abaixo e seus olhos se enchearam de lágrimas. Se ela pudesse verbalizar seus pensamentos, diria que não era aquilo que todos tinham em mente, quando anos antes haviam se mobilizado para derrubar a raça humana. Aquelas cenas de terror, de massacre, não era o que ensinavam conquistar na noite que o velho major, pela primeira vez, insistiu em se rebelar. Ela mesma, se tivesse formado alguma imagem do futuro, seria a de uma sociedade de animais livres da fome e do chicote, todos iguais, cada um trabalhando segundo sua capacidade, os fortes protegendo os fracos, como ela havia protegido os patinhos órfãos com a pata dianteira. Na noite que o major discursara, em vez disso, Clover não sabia porque eles tinham chegado a uma época em que ninguém se atrevia a dizer o que pensava, em que cães ferozes rosnavam o tempo todo. Há uma época em que você assistia seus camaradas serem destroçados depois de confessar crimes chocantes. Não havia em sua mente ideias de rebelião nem de desobediência.
Ela sabia que, nem sendo como eram as coisas, ainda estavam muito melhores do que na época de Jones, e acima de tudo, era necessário impedir a volta dos seres humanos. Independente do que acontecesse, Clovis se manteria leal, trabalharia duro, cumpriria as ordens que lhe fossem dadas e aceitaria a liderança de Napoleão. Mesmo assim, não era isso que ela e todos os outros animais esperavam. E não era por isso que tanto haviam se esforçado. Não era por isso que tinham construído um moinho e enfrentado os disparos de Jones. Tais eram pensamentos, embora Clovis não tivesse as palavras para expressá-los. Por fim, sentido que talvez funcionasse como um substituto para as palavras que ela era incapaz de encontrar. Clovis começou a cantar a animais da Inglaterra. Os bichos sentados ao redor se juntaram e o grupo cantou 3 vezes, muito afinados, porém lenta e tristemente, de modo como nunca haviam cantado antes. Tinham acabado de cantar pela 3ª vez quando Clovis, acompanhado de 2 cachorros, se aproximou com ares de quem tinha algo importante a dizer. Então anunciou-se que decreto especial do camarada Napoleão. Animais da Inglaterra tinha sido abolida dali em diante. Era proibido cantar aquela música. Os animais ficaram surpresos. Por quê? Indalou Muriel. Porque essa canção não é mais necessária, camaradas. Foi a resposta firme. Animais da Inglaterra era a música da Revolução. Mas a Revolução está completa agora. A execução dos traidores, hoje, à tarde, foi o ato final. Os inimigos, tanto externos quanto internos, foram derrotados. E, animais da Inglaterra, nos expressamos nosso desejo por muita sociedade melhor no futuro. Mas essa sociedade já está estabelecida. Por isso essa música não tem mais razão a ser. Apesar de muitos assustados, alguns dos bichos poderiam, talvez, ter protestado. Se nesse momento as ovelhas não tivessem dado início ao bárito habital, quando pernas bom, 2 pernas ruins, que se estendeu por vários minutos e por fim a questão. Assim, animais da Inglaterra nunca mais foi vida. Em seu lugar, mínimos. O poeta compôs outra música, que começava assim: Fazenda dos animais, por minha causa não sofrerás jamais. Era entoada todos os domingos da fazenda, depois do rasteamento da bandeira. Por alguma razão, porém, para os bichos, nem as palavras, nem a melodia parecia comparáveis a animais da Inglaterra.